Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação. Queremos aproveitar este momento, desejar a você muita paz, saúde e felicidades. Que o Senhor nosso Deus esteja sendo teu pastor para todo sempre. Se você mora em Pirassununga, venha nos visitar. Rua Rio Grande do Norte, 792, Jardim Carmel, bem perto do campo de futebol. E será um prazer recebê-lo e dar um abraço fraternal. Deus te abençoe grandemente. Temos culto aos domingos, 19 horas. E às quintas-feiras, 19h30. Você será abençoado e vai poder compartilhar conosco da palavra do nosso Deus. Irmãos, boa noite. Vamos louvar o nosso Deus. O hino fala: eu te busco. O hino diz: eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Brotando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Vamos louvar o Senhor, indo para a satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, nada melhor. Prazer já visto sobre Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. E paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois foi Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Se paz real, se gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois foi Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Esse aqui chama Meu Abrigo Seguro. Esse louvor é um louvor muito lindo.
E aqui diz que o nosso abrigo está no Senhor, né? Está na casa dele, está no Senhor. Então, é muito lindo mesmo. Eu gostaria que os irmãos, né, prestassem bem atenção na letra em si do hino. No sussurro do vento, tua voz me chama, no secreto lugar, minha alma se derrama. Silêncio que cura, teu amor que me envolve, aqui é o refúgio onde o medo se dissolve. Eu corro para ti, meu esconderijo, meu Deus, meu abrigo seguro. Quando tudo ao redor vacila, em ti eu permaneço firme. Na sombra que me alcança, nem voz que cale tua verdade. Teu nome é muralha forte, em ti descanso minha ansiedade. E mesmo na noite escura, tua voz me guiará. Sobre tuas asas encontro paz e nada vai me separar. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Debaixo de tuas asas estou seguro, nada temerei, nada temerei. Tua presença é meu esconderijo, meu descanso, minha canção. Mesmo quando tudo falha, eu seguro em tuas mãos. Oh, contigo estou seguro, contigo não há temor. Teu nome é sobre tudo, pra sempre é Senhor. No secreto vou permanecer, teu amor é o meu lar. À sombra da tua presença escolho descansar. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Debaixo de tuas asas estou seguro, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Provérbios 3, versículo 5, é o texto que nós iniciamos nosso curso sobre comunicação sem medo. E o convite é para que possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então a comunicação é a voz em movimento. Então eu passo para os irmãos aqui a ideia de nós tornar bons comunicadores. Não é perfeição, é fazer o melhor, porque sempre haverá pequenos detalhes que nós deixamos de fazer. Temos alguns vícios de linguagem, isso aqui lá são vícios, a gente vai consertando. Então é focar no objetivo. O objetivo é justamente entender que o medo, ele quer nos afastar do principal foco, que é proclamar, anunciar. Então a comunicação sem medo, ela tem uma base na confiança no Senhor, né? E quando nós confiamos no Senhor, nós estamos preparados para fazer esse trabalho de um bom comunicador. Mas às vezes nós ficamos, que é normal ficarmos, com vergonha, com receio, né, do auditório e tudo mais. Como vencer essas questões? Praticando, né, desenvolvendo no dia a dia. Não somente chegar no dia para falar, mas todo dia falar um pouquinho na frente do espelho, para se expressar, né, mais tranquilo. Então Jesus nos fala lá em João 8,12, né, ele diz que eu sou a luz do mundo. Então a luz, né, a luz do mundo, que é Cristo, nos mostra energia. João 8,12. No 8,12. Então Jesus tornou-lhes a falar, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas,
mas será a luz da vida. Então a comunicação sem medo, ela está indicando que a pessoa que está em conexão com Jesus, ele também é a luz. Nós somos, digamos assim, os vagalumes de Cristo na terra. Quando nós chegamos, nós damos aquele sinal de vida, de energia, de alegria. E Jesus, ele é a luz do mundo e nos dá também esta incumbência de sermos a luz. Então, na comunicação sem medo, nós podemos mostrar que nós temos um Deus que está conosco, né, o tempo todo. Mas às vezes nós, no nosso dia a dia, na nossa vivência no lar, nós esquecemos desses detalhes, que nós temos esse privilégio de ser a luz, de ser o candeeiro, né, que vem trazer à terra as pessoas, né, a expressão de vida e de alegria. Para quem fala, para quem se comunica, precisa ter em mente a consciência que você é um transmissor da verdade. Então nós falamos da verdade, proclamamos a verdade, e a verdade é o próprio Cristo, que veio salvar o mundo da perdição. Comunicar implica em ensinar as pessoas o caminho da libertação, não é? Que é somente no Senhor. Então, como que eu posso ser um comunicador sem medo? Volto a falar, é treinando. Temos que treinar. Se ficarmos sem treinamento, nós vamos sempre ter desculpas para falar. Porque quando nós temos a preparação, nós falamos, mas precisa ter o conhecimento. Então, se nós todo dia ler o Salmo 23, por exemplo, e cada versículo do Salmo 23 pegar uma mensagem e aplicar para nós e falar dele para nós mesmos, nós vamos estar exercitando a comunicação sem medo. Salmo 23 é o Salmo do bom pastor, todo mundo conhece. Então, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas às vezes falta um interesse ou talvez até uma visão da importância da comunicação. Que a gente fala no automático em nossa casa, né? Fala com o filho, com o esposo, com a filha e vice-versa. Mas não fala, muitas vezes, com expressão de ensino. E fala no automático, me dá um copo aí, um copo de café, não sei o que lá, lava isso aqui, vai falando no automático, né? Abaixa aqui a televisão, fecha a porta do armário. Mas como você e eu falam para ensinar, é que está a comunicação que traz a substância. A gente gera comunicação com medo, a gente fica, puxa, eu vou ensinar o quê? Então, por isso que a ideia é aprender a se comunicar sem medo, né? E para comunicar sem medo, precisa ter uma comunicação com confiança. E para comunicar com confiança, preciso conhecer. Preciso conhecer o que eu vou comunicar. Ter conhecimento, né? Então, cada área da vida nós temos um conhecimento. Então, quando se fala de teologia, o que é teologia? É a ciência que trata sobre o divino, Deus, né? Que nunca iremos descobrir quem é Deus. Ele é o todo que nos formou, mas vai abrir a nossa mente para entender quem é Deus no aspecto técnico, digamos assim, né? Que Deus é Espírito, né? Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então, é nessa visão teológica que nos faz ser comunicador sem medo, porque nós aprendemos, nós conhecemos, e a base desse conhecimento está na Bíblia, a palavra de Deus. Então, Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando ele fala
essa verdade, esse discurso de Jesus, para mostrar aos contemporâneos dele ali que ele tinha uma missão, a qual nós temos uma missão no mundo. Nós estamos neste mundo com uma missão, que não é somente comprar casa, carro e outras coisas mais. Mas a nossa missão aqui neste mundo é comunicar da luz verdadeira que é o próprio Cristo. Então, comunicação sem medo implica em nós termos bons amigos, fazer amizade com as pessoas, não ser um comunicador chato, um comunicador estressante, irritante, não ser um comunicador que quer falar 2 horas, mas falar que as pessoas possam querer ouvir. Porque às vezes fala, e a pessoa não está querendo ouvir, porque está estressando, está falar, e não está transmitindo a verdade, o ensino. Às vezes a pessoa está cansada, nós estamos comunicando, mas a pessoa está cansada. Então você tem que entender que o autor está cansado, então eu tenho que dar um tempo para dar uma pausa. Por isso nós temos esse processo do ensino. Quando o comunicador, ele sabe que na mente não consegue suportar mais de que 20 minutos se falando, e vai entender que a pessoa vai ficar dispersa. Então, se eu ficar falando aqui com os irmãos 1 hora, se eu pensar uma coisa aqui, outra coisa, ele vai começar a dispersar o pensamento. Mas se eu dou uma pausa, você volta para cá. Então, o comunicador tem que falar e tem que dar uma pausa. Então, quando vem um silêncio, o silêncio chegou. Aí a pausa chega, a mente começa a reconfigurar com outras ideias. Então é importante que o comunicador entenda como funciona o ser humano. Como é que funciona nós mesmos? Como é que nós funcionamos? Ora, se eu me irrito com alguma situação, o outro também vai se irritar. Não somente eu, também o outro vai se irritar. Porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Temos os mesmos desejos, mesmas ideias, né, que com alguma diferenciação, alguma situação, mas temos, porque nós somos invejosos, que é natural do ser humano. Mas como controlar a inveja? Como controlar o ciúme? Como controlar a raiva? Como controlar o ódio? E assim por diante. São sentimentos que regem a nossa vida. Então o comunicador precisa entender que as pessoas têm tudo isto, como também nós temos que comunicamos. Então quando eu estou comunicando com um auditório de 10 pessoas, é uma situação. Quando eu falo para 1000, é outra situação. Em que sentido? No sentido da eloquência, da forma de apresentar, porque quanto mais pessoas no auditório, mais tem que ter movimento. Esse gesto chama atenção. Na comunicação, o olhar fala. Então, quando eu olho para o irmão, para as pessoas, eu estou comunicando. Mas não posso ficar o tempo todo numa pessoa assim, né? Tem que olhar e passar no auditório, porque senão a pessoa ficar tímida, com vergonha. Mas nós precisamos aprender a se comunicar sem medo. Então, às vezes, você que é mãe, que é pai, que está aqui no YouTube, que está aqui presente comigo, você pode fazer isso com seus filhos, treinando já desde pequeno, incentivando ele a falar, mostrando para ele que é importante. Vamos ver agora o filho tal falar no café aqui, vai orar agora, se ora uma frase, está orando e vai estar desenvolvendo a oração, a fala, a comunicação, vai perdendo medo. Então é importante. E muitas vezes nós ficamos com medo de falar, porque falar o quê? E como vai ser a crítica? Como vai ser a repercussão da mensagem? A nossa mente começa a imaginar. Percebeu que nós ficamos muitas vezes dando desculpa aqui? Olha, a minha voz não está muito boa assim, tal e tal, porque a gente fica preocupado com o que o outro vai falar. A gente tem que mudar essa visão, porque quando nós sabemos que a comunicação sem medo traz para o auditório a visão do conhecimento, deixa errar. Eu vou errar,
e eu vou falando o que tem que falar. Que a nossa missão é ensinar. Jesus falou por quê para nós? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando. Então, ensinar é o ato de evangelizar. Quando os irmãos sentam com alguém, qualquer lugar, numa calçada, num restaurante, e começa a falar de Cristo, está evangelizando. Está aconselhando, está evangelizando, está um aconselhamento, uma evangelização. E a pessoa vai fazer refletir, puxa, eu aprendi tanto com aquela situação, com aquele ensino daquele irmão, daquela irmã, aquela aula. Ela está evangelizando, porque a pessoa vai meditar. Mas às vezes alguém quer julgar a pessoa, quer criticar a pessoa. E nesse ato dessa comunicação crítica e julgativa, ela perde a pessoa. A gente perde a pessoa, perde a amizade, perde o relacionamento. E na comunicação tem a ver relacionamento. Quando você vai receber um palestrante, um pregador que nunca viu, o que acontece? Não há expectativa? Como é que é ele? Como é que é ela? Como é que é a voz da pessoa? É normal, ficamos curiosos. Mas eu que estou aqui todo dia com vocês praticamente, eu já sabe, a voz dele é assim, sabe, nem se importa tanto. Mas se vem alguém de fora, opa, aumenta a tensão, quero ver. Falou, a pessoa, a preocupação, boa noite, aí tudo muda, porque a gente quer chamar a atenção. Mas além de chamar a atenção, tem um foco importante, que é a mensagem que vai ficar no coração. Então nós somos iguais, como eu falei, porque nós queremos novidade, nós queremos ação, nós queremos ver algo acontecendo. Então, para ser um bom comunicador, precisamos treinar, precisamos praticar, precisamos nos dispor à missão de sermos comunicadores. E a comunicação não é essa comunicação automática, como já falei, que a gente faz no nosso dia a dia. Qual é o nosso automático? Eu estou com dor de cabeça, não sei o que lá, é automático. Mas quando eu vou fazer um planejamento, eu vou sentar e fazer um trabalho, aí já muda, uma comunicação que é focada. Então, Provérbios, que nós temos o texto básico do curso, que fala que confiar no Senhor. Ora, se a confiança está no Senhor, por que eu me deixo levar pelo medo e pela vergonha? Porque falta ainda em mim algumas coisas para ser tratada. O que é? A prática. Praticar. Quanto mais eu praticar, eu vou me tornando mais eficiente. Então, qualquer profissional, se formou hoje em qualquer área da vida, médico, psicólogo, o que for, se ele não praticar, não vai exercitar, não vai desenvolver a sua profissão. Então é importante, a comunicação é como se fosse, imaginar como fosse a sua profissão. Você tem que ser um bom comunicador. E todos nós temos a comunicação em nossa mão. Que todos nós temos a língua, temos a boca, que Deus nos deu para fazer o quê? Para falar. Jesus pregou falando, se comunicando. Então, às vezes a comunicação tem que ser enérgica, às vezes tem que ser leve, calma, tem que ser. Então, quando fala assim, então aí aumenta a voz, é para chamar a atenção do auditório, a comunicação do auditório. Então é importante ter todo esse detalhe para a gente se tornar um bom comunicador. A comunicação, ela também apresenta a nossa forma de viver, a nossa forma de experienciar o dia a dia, a nossa comunicação, conosco mesmo. Existe uma comunicação interpessoal, a comunicação pessoal. Eu vou ouvir a minha voz, eu não vai falar assim, a minha voz é feia, não. Minha voz é linda. Eu sou lindo.
Então não diga mais que a sua voz é feia, porque a sua voz é maravilhosa, né? Então temos que fazer, mudar a mentalidade. Porque o comunicador que não tem medo não está preocupado com as críticas, com o julgamento, não importa. Tivemos a marcha para Jesus em Pirassununga. Eu estava lá no carro, lá em cima no trio. Lá em cima no carro. Então quando me chamaram para mim fazer a oração, o que é que eu fiz? Quem estava lá ouviu. Pedi para todo mundo levantar as mãos aos céus e orar junto comigo. Quer dizer, mudei a forma da oração, não fiz a oração sozinho. Todo mundo orou ali comigo. Mas muitos que não oraram, porque estavam com a mente dispersa. Está preocupado somente no movimento, e ver e tal, andar, entendeu? Então, para comunicador, tem que estar com a mente focada no que ele quer fazer, no que ele quer trazer, no que ele quer apresentar. Então, o comunicador, ele é eficiente quando a sua confiança não está nele, mas está em Deus, como está em Provérbios 3:5, né? A confiança é no Senhor, que nos selecionou para essa grande obra. Jesus fala na sua palavra que Ele é a luz do mundo, como já falei, que Ele é a porta, também está em João, Ele é o pastor, né? Então toda essas qualidades de Jesus mostra a sua presença atuante para trazer para nós a paz completa. O pastor cuida, o pastor dá proteção, e é o pastor que dá às ovelhas a total segurança. E esse pastor é o próprio Cristo, né? Então, isso acontecendo com a nossa vida, a gente vai ter o quê? Crescimento a cada dia em nossa vida. Para encerrar, em João 33, João 8, né? 31, ele diz que permanecer na minha palavra para ser discípulo. João 8:31. Jesus disse aos judeus que nele creram. É para quem crê. Então, o comunicador sem medo, ele está levando a mensagem de Cristo. Então, quem crê em Cristo vai ser discípulo de Cristo. Verso 32 fala o quê? E conheceis a verdade vos libertará. Então, a verdade que liberta é o próprio Cristo. Então, esta é a base da mensagem do comunicador sem medo. E quem se comunica sem medo, ele tem privilégios, se destaca no seu trabalho, se destaca na sua escola, na faculdade, porque ele está treinado a falar sem medo, irmãos. Não tem medo de falar. Quando vai falar, não vai ficar vermelho, porque está acostumado a falar. Então, por isso que é importante falar na igreja, pregar, ler, porque esse exercício faz nós crescermos na profissão do bom evangelista. E que Deus nos abençoe. Amém? A comunicação sem medo nos convida a cada dia a pensar que a nossa mensagem ela é recheada de fé, né? Então, por isso nós temos que desenrolar, destravar a nossa língua, destravar a nossa mentalidade, mudar para querer se comunicar, porque a comunicação é que vai levar as pessoas ao conhecimento da verdade, entendeu? Então, a comunicação feita no palco é uma situação, mas a comunicação feita no particular é outra situação. E todos estamos comunicando, né? Mas ao comunicar a palavra, a gente está levando a mensagem de libertação. E aí a nossa vida ela se transforma realmente na confiança no Senhor. E daí podemos louvar o Senhor dizendo o seguinte, né? Rompendo em fé. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, o
Quero agradecer aos irmãos pela presença no culto ao nosso Deus. Amém. 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 E nasce esta noite que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, tu comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Igreja Batista Missionária, o seu lugar de amor, fé e ação. Queremos reforçar o convite para estarem conosco. Você mora em Pirassununga, venha nos prestigiar, louvar ao Senhor aos domingos, 19 horas, às quintas-feiras, 19h30. E é um prazer recebê-los. Deus abençoe grandemente e não esqueça que sem Jesus no coração não existe paz, alegria e nem salvação. Gratidão, Igreja Batista Missionária, o lugar de amor, fé e ação.